Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casalit. Este é o Margos do Arduino e hoje no vídeo 19 nós vamos falar sobre a barra de LEDs. Então nesse vídeo você aprenderá o que é a barra de LEDs com 10 segmentos e como utilizar esta barra de LEDs com o Arduino. Então aqui nós temos uma imagem do componente da barra de LEDs e esta barra de LEDs ela tem então 10 segmentos, que basicamente são 10 LEDs que são controlados individualmente. Então cada uma dessa barra ela vai ser um LED, só que ela está toda agrupada dentro de um único componente. O que é um recurso bem interessante quando você precisa ligar muitos LEDs ao mesmo tempo, salvando espaço, ou então se você vai criar um projeto que tenha que fazer uma medição, como por exemplo, quanto que ainda resta de bateria em um projeto, então você pode usar essa barra para representar as porcentagens. Então é um componente bastante interessante. Então, como eu disse, para cada um dos LEDs, né, por ele ser um LED normal como qualquer outro, para cada um deles será necessário fazer a conexão de um resistor de 220 a 330 ohms entre este LED e o Arduino. Ele possui então 20 pinos, pois se tratando de 10 LEDs, nós teremos que ter o polo positivo e negativo. Portanto, em sua configuração ele possui 20 pinos na parte inferior. E, mais uma vez, pela característica do LED, ele será polarizado. Então, nós teremos uma das cadeias aí de 10 LEDs são os positivos e a outra são os negativos. Normalmente isso não vem escrito no componente, mas por experiência, se você ver como nesta imagem que você tem essa escrita em um dos lados, na maioria das vezes o lado positivo será esses 10 pinos visíveis na imagem onde nós temos a escrita. Caso você faça o processo conecte e não funcione, você pode inverter a barra de LEDs de posição, pois provavelmente você está utilizando com o polo negativo. Então, para criar o projeto de hoje, nós vamos precisar de uma breadboard, uma plaquinha de protótipos, um Arduino Uno, uma barra de LEDs com 10 segmentos e 10 resistores de 220 a 330 ohms, além de alguns jumpers. Este aqui é o circuito que nós criaremos. Então, por serem 10 LEDs, ele vai consumir bastante recurso em termos de PIO, né, de pinos do Arduino, pois nós teremos que fazer a conexão de cada um dos LEDs individualmente. Então, nesse circuito você repara que na parte inferior nós temos todos os 10 pinos conectados no ground do Arduino, e na parte superior, que é o polo positivo, aqui neste caso eu escolhi os pinos do 2 ao 11, e para cada um desses pinos eu conecto através de um resistor. Então o pino 2 ele vai ser o meu primeiro LED da esquerda, e na sequência que vai subindo até o 11 eu vou incrementando até a direita. Então o meu último pino, né, o último segmento, ele estará conectado ao pino 11, a porta 11 do Arduino. E aí você pode fazer o código para criar o controle dele. Então, vamos dar uma olhada no circuito e no código para criar então um projetinho com este display de 10 segmentos. Vamos para a bancada. Bom, então aqui na bancada eu tenho a conexão que eu já fiz previamente para não tomar muito tempo. Talvez fique um pouco difícil de ver aqui a disposição dos resistores e os pinos, mas consulte a imagem do circuito que eu disponibilizo no vídeo para você ver melhor e conectar corretamente. O que basicamente aqui embaixo é meu polo negativo, então conectei todos nessa linha do ground da protoboard, e o cabo aqui do ground no ground do Arduino.
E aí eu puxei aqui os resistores, né, um a um, e para cada um deles eu conectei nas portas aqui, a partir da porta 2 até a porta 11. Então a porta 2 ela vai estar conectada nesse LED da esquerda e o pino 11 vai estar aqui no da direita. E no código que nós veremos, eu irei acender, né? Nós iremos acender um LED A1 no intervalo de meio segundo sequencialmente. Então acenderá esse LED, aguardará meio segundo, o próximo e assim por diante. Então vamos dar uma olhada no código para criar este circuito. Bom, então aqui eu tenho o código, que vai ser de certa forma bastante simples, pois ele envolve somente manipulação de LEDs, né? Então todo esse conteúdo código você pode pegar aí na descrição do vídeo. E o que eu fiz primeiro foi definir os pinos do meu display de segmentos com as portas do Arduino que eu utilizarei. Então o pino 1, né, que é o primeiro aqui da esquerda, eu defini na porta 2, aí pino 2 na porta 3, até o 10º pino do LED, que é o pino aqui da direita, está conectado no porta 11. E aí, pelo fato de nós termos esses 10 segmentos para serem manipulados utilizando praticamente o mesmo código do Arduino, para facilitar o código, eu criei uma array. Você já vai entender o porquê desta array. Então eu criei uma array de pinos de LEDs. Tá? Então a forma de você criar uma array, que é uma lista de algum valor componente no Arduino, é com essa sintaxe, usando aqui esses colchetes, né? Então você fala qual o tipo do valor que terá dentro dessa lista. Então aqui eu estou falando que eu quero uma lista, né, por ser o colchetes, que vai se chamar pinos de LEDs, e ela vai conter uma listagem de inteiros, pois os meus valores aqui, né, 7, 8, 9, são valores numéricos inteiros. E aí você tem a opção de inicializar esta array diretamente na sua declaração, que consiste em você adicionar o sinal de igual e abrir e fechar aqui chaves. E os valores você adiciona separados por vírgula. Então eu estou criando a minha lista passando pino 1, pino 2, pino 3, que é a minha lista de inteiros. E como eu disse que isso vai facilitar bastante a nossa vida, se nós olharmos aqui para o setup, nós temos que definir, né, através do pin mode a porta como output ou input. E se eu não tivesse essa lista, eu teria que digitar pin mode, pino LED 1 output 10 vezes. Então teria 10 linhas de código aqui com praticamente todas duplicadas. Então, para evitar isso e reduzir o código, ao invés de chamar, né, de escrever 10 vezes esse código, eu simplesmente uso um laço do tipo for, no qual eu itero sobre essa lista de pinos, e para cada um desses pinos eu faço a definição. Então, se você olhar aqui a declaração do for, do laço for, eu criei int i igual a 0, porque a array sempre inicia a contagem do índice 0, tá? Então esse pino LED 1 ele é índice 0, índice 1, 2, 3 até índice 10. Então, na verdade índice 9, né? Porque o 0 conta como um índice. Então 0 a 9, 10 pinos. Por isso que eu fiz e para o índice i é igual a 0 e for menor que 10, ou seja, até que ele seja 9, eu vou incrementando o valor de i. Então ele vai contar aqui de 0 a 9. E aí eu chamo o meu pin mode, no qual eu passo aqui o pinos do LEDs, que é a minha array. E aí para acessar um valor específico dessa array, eu abro os colchetes e passo o índice. Então,
aqui, primeira iteração, o I vai ser 0, então pega o pino LED na posição 0, que é esse aqui, define ele como output. Próxima iteração, o I é incrementado, o I igual a 1. Então, obtém aqui pinos LEDs índice 1, que é o pino 2, define como output, incremento I. E esse processo ele vai acontecer até que essa condição seja falsa. Então, quando o I for 9, ele ainda vai fazer a última iteração, definindo o pino 10 como output. E será incrementado para 10. 10 não é menor que 10, é igual a 10, então ele termina a execução do last for. Então, em 3 linhas aqui, nós escrevemos esse código bem mais fácil de escrever e entender. E o meu laço for, como eu disse, eu vou acender um pino por vez, um LED por vez a cada meio segundo. Então eu vou ter certeza de que no meu laço eu vou apagar todos os LEDs primeiramente, para iniciar uma contagem nova. Aí eu dou uma espera aqui de meio segundo. E aí eu vou fazer uso novamente. Esse apagar LEDs nós vamos ver como ele funciona em 1 minuto. E aí nós vamos acender os LEDs. Novamente usando o mesmo conceito do for loop, né, que nós usamos aqui. Então para cada um dos LEDs, começando do 0, nós vamos utilizar agora o digital write, passando o índice e definindo ele como high. E aguarda meio segundo. Então ele vai pegar aqui I igual a 0 e ele vai definir, né, obter a posição 0, que é o LED 1, e vai acender. Vai aguardar meio segundo, vai pegar o índice 1, que é o pino 2, definir como high, para acendê-lo, e esperar meio segundo e vai até o final. Quando ele terminar de acender todos os LEDs, o for loop termina, ele volta aqui, apaga todos os LEDs e inicia o mesmo processo novamente. E o código do apagar LEDs não tem segredo, ele novamente um laço for, no qual eu vou dar um digital write low. Então eu não preciso de delay aqui, pois eu quero simplesmente apagar todos os LEDs o mais rápido possível. Então você vê que o código ficou aqui com 58 linhas, isso incluindo comentários. Enquanto que se nós não estivéssemos fazendo uso dessa array, nós teríamos que escrever o pinMode 10 vezes aqui, o digital write 10 vezes aqui, esse digital write outras 10 vezes aqui. Então o código fica muito mais limpo utilizando esse formato. Então vamos fazer aqui o upload deste código no Arduino e aí você já pode olhar o funcionamento dele. Então vamos ver se os LEDs começarão a acender a cada meio segundo. Conforme você pode ver, ele está com o mesmo funcionamento. Acende um LED a cada meio segundo. Ao término do ciclo, apaga todos os LEDs e inicia o ciclo novamente. Então, esse código faz o controle da barra de LEDs. Então, espero que você tenha gostado. O vídeo de hoje é isso. Eu te vejo então num próximo vídeo. Até lá!